Boa noite. Estamos começando mais um Jornal da Produção e hoje uma edição especial com as meninas do Douglas. E nessa edição especial nós vamos falar de um método de linha de produção que é o conhecido como Kanban. E nossa edição é tão especial porque nós desconhecíamos o tema e fomos atrás para pesquisar, para trazer uma linguagem em que vocês, telespectadores que estão nos assistindo, possam entender sem termos técnicos. Estamos aqui com estudantes do Processos Gerenciais do Campus Porto Alegre do Instituto Federal. Rosana Briggs, Gabriela Maia e Aline Gregório. E agora vamos passar a palavra para a Gabriela, que vai falar um pouquinho do conceito de Kanban. Então, vou falar sobre a origem do Kanban. O Kanban é uma palavra de origem japonesa, tá? E significa registro ou placa ou cartão. O Kanban surgiu na empresa Toyota do Japão e é um modelo de gestão visual para controlar a produção. Ele está interligado com o modelo Just-in-Time, que é um método utilizado para não haver desperdício. O Just-in-Time significa no momento certo, produzir no momento exato determinado produto. Sabemos que o conceito do Kanban é placa visual. Como é que funciona esse sistema? Ele está interligado com o Just-in-Time, que é a eliminação de estoques e produzir só o que é realmente necessário. O Kanban, ele controla ele é um controlador do método Just-in-Time. Como é que funciona? Antigamente era feito através de um quadro que tinha diversas cores e ali iam botando cartões e cada linha de produção ia lá e comparava, ver se era necessário produzir ou não. Depois que era produzido, aquele cartão era colocado em outro lugar para aquela outra linha de produção poder atuar junto e não ter desperdício, só construir somente o que for necessário. Tem diversos tipos de Kanban, que também tem o por caixas, né? Sim, tem um método eletrônico também, que a Aline vai comentar depois, e tem o dos cartões e das caixas empilhadas, que é quando a pessoa, por exemplo, lá na empresa, eles têm umas caixas assim, uma do lado da outra, e aí a pessoa que está produzindo, ela vai pegando tal produto para produzir aquela determinada peça, e aí coloca dentro da caixa, coloca o que foi produzido, a empresa recebe um pedido, produz aquela peça e coloca dentro de uma caixa. E o pessoal vai controlando para que não tenha falta de nenhum produto, para não ocasionar uma demora na elaboração do stock. Quando o outro setor vê que tem uma peça lá, ele vai lá e constrói a peça, a linha de produção que é destinada àquele setor específico. Então ele vai lá e coloca também coloca dentro da caixa, e quando tiver todos os equipamentos, todas as peças para a linha de montagem, ela segue para a montagem. E isso não gera estoques porque eles trabalham através de pedidos, de somente o que é demandado mesmo. Mas a gente sabe que esse método está um pouco ultrapassado nas empresas. Eu acredito que quando surgiu na Toyota era para esse modelo de cartões. E isso foi logo depois da Segunda Guerra. Tem outros diversos tipos de Kanban. Tem o online também. Sim, aí descobrimos que tem o Kanban online, e a Aline se especializou mais nesse assunto, e eu passo a palavra para ela. Boa noite. Eu me especializei no método Kanban Visual Online. Esse é um programa de acesso gratuito online. Ele é um método que diversas pessoas podem se organizar, ele pode ser usado tanto em coletivo, numa empresa, em seus setores, como individual. Esse site é em inglês, mas pode ser transferido para português. Inicialmente, ele é dividido em 4 partes: fazer hoje, em andamento e feito, como mostra na imagem 1. Nele descrevemos o máximo possível de tarefas. No nosso exemplo, nós estamos falando de uma empresa de aparelhos auditivos. Então, descrevemos tarefas de como fazer um modelo de um aparelho auditivo, desenformar material de moldagem no silicone,
mergulhar o molde de silicone no molde de cera quente para fazer a moldagem dele. E assim sucessivamente. O programa permite que seja feito cartões coloridos, assim informando a sua gravidade e a sua prioridade. Como mostra no exemplo, temos imagens em vermelho, verde e amarelo. O programa permite que seja demonstrado o tempo de cada atuação, de cada tarefa, assim notificando no e-mail quando o tempo está terminando para que a pessoa possa se antecipar, se organizar mais ou antecipar a tarefa. O seu modelo no modo coletivo geralmente é usado por setores. Ele é usado em pequenos setores. Geralmente o chefe inicia, abre o Kanban Fórum e designa tarefas para cada membro. Nisso podemos usar o íconezinho de uma foto de cada representante e lá descrevemos a tarefa que ele vai fazer. Cada representante deve ir alterando e modificando cada atividade feita, colocando um Vzinho no lado. E assim, sucessivamente, conforme o processo vai terminando, passando adiante. Eu fiz hoje, está em andamento e concluído, ou feito. Esse programa também permite ao seu chefe que ele veja quem está fazendo mais tarefas, qual é o andamento delas, e também permite que os funcionários saibam e sejam gratificados pelo seu andamento. Nele demonstra, pode acrescentar um troféu, uma medalha para o funcionário que fez mais tarefas, e assim ele vai se sentir gratificado. Pessoal, como nós vimos com a Aline sobre o modelo online, a gente vai falar um pouco sobre o puxa e empurra, que é um método também utilizado no Kanban. Tá? O modelo empurra, ele gera um estoque, porque os funcionários vão produzindo e vão colocando aqueles equipamentos produzidos, empurrando eles para as outras áreas, e isso gera um estoque. Já o modelo puxa, eles vão lá e produzem aquele modelo e passam para outra área e a área trabalha em cima daquele modelo. E isso não gera estoque, porque esse é o conceito do Kanban que está ligado a Just in Time, que é a não ter estoque, zero estoque. Esse é um dos conceitos do puxa e empurra. E agora a gente vai passar a palavra para a Rosana, que vai demonstrar na prática como isso funciona. Então, para a gente conseguir exemplificar esse método Kanban na prática, nós vamos falar sobre uma empresa de aparelho auditivo e a fabricação deles dentro do laboratório, tá? Existem dois tipos de aparelho auditivo: o que vai atrás da orelha, que não é fabricado, ele é importado, e o de dentro do ouvido, que é para não aparecer nada. E esse aqui é fabricado. Então, qual é o processo, tá? Entrando no Kanban. O Kanban, ele vem pela demanda dos clientes. A gente não vai produzir um monte de aparelho auditivo, a gente vai esperar o cliente solicitar que ele quer comprar um aparelho auditivo. Então, o setor administrativo vai pegar essas ordens de serviço, vai recolher o que os clientes estão necessitando e vai passar para o laboratório. Chega no laboratório, ele recebe um pré-molde, que é o seu ouvido. A fonoaudióloga foi lá e fez um molde do ouvido do paciente. Aí, nesse molde, existem os técnicos lá, várias etapas. O setor administrativo empurrou o trabalho para o laboratório recebeu e repassou para os técnicos, empurrou o serviço para os técnicos. Aí eles foram lá e esse pré-molde ele fica assim depois de lixado e é colocado dentro de uma gelatina para fazer a cápsula do aparelho. Isso aqui é uma cera, a gente chama de fotoplástico. No momento que já se tornou assim, o molde do aparelho mesmo, vai repassando para outra etapa. Aí um técnico em eletrônica, ele vai ter o aparelho em mãos, ele vai conseguir colocar dentro dessa cápsula oca e vai fechar o aparelho.
Então, dentro desse aparelho tem a fiação toda que faz o funcionamento do aparelho auditivo. O que a gente pode ver aqui? São 3 etapas diferentes e o do laboratório vai receber o pré-molde e vai transformar assim. Ele está empurrando para um próximo setor. Esse setor ele vai estar puxando o próximo, está puxando o serviço para ele, que ele fica aguardando esse serviço para poder dar continuidade. Então, essa teoria pode ser aplicada em várias empresas. Normalmente, o Kanban a gente consegue visualizar melhor numa empresa maior, porque é um fluxo bem maior, mas em pequenas coisas a gente já consegue localizar isso. Que é essa teoria básica de esperar o serviço, empurrar o serviço para o próximo setor. A gente tem outros tipos de produtos na empresa e todos dependem dessa continuidade. Hoje, as empresas, é difícil usar o sistema dos cartões de repassa. Esse produto está pronto, aí é o próximo setor, aí depois já está lá passar o verniz e entregue para o cliente. Hoje as empresas possuem sistemas, que lá tem todas as informações. Por exemplo, nesse laboratório de montagem de aparelho auditivo, ele vai consultar o sistema para ver em que andamento está o aparelho auditivo do tal cliente. Aí ele vai consultar o sistema, tem uma fase, um status, e isso já é um controle do Kanban, que não necessariamente precisa ser em cima de cartões e os métodos utilizados antigamente. Então, basicamente é isso. A gente pode notar que em qualquer processo de produção a gente consegue identificar um pouquinho do Kanban. Bom, pessoal, como a gente pôde ver um pouco do conceito, um pouco das novas tecnologias empregadas ao Kanban, um modelo prático, eu me despeço de vocês, espero que o assunto tenha ficado claro, objetivo e de uma linguagem que você possa entender e possa, na sua empresa, visualizar o tipo de Kanban, certo? Quero agradecer a presença das minhas convidadas, as meninas do Douglas, e dizer que foi um enorme prazer ter vocês aqui conosco nessa edição especial sobre um assunto que a gente foi atrás, pesquisou, para levar uma linguagem para o público mesmo, para você estudante. Desejo a todos uma boa noite e um beijo novo.